chamo Jade, sou estudante de antropologia da UNILA e eu pesquiso o Haiti junto com a população de Cascavel e de Foz. Então hoje nós estamos aqui reunidos no oeste de Cascavel para fazer algumas entrevistas com a população que reside aqui. Bom, então eu vou começar. O que trouxe vocês aqui para o Brasil? Qual foi a ideia de Brasil que vocês tinham para poder se interessar em morar aqui? Monsieur demoiselle a dit nous, et étudiante a dit nous, qui ça qui est intéressé no Brasil, que raison qui fait nous vir no Brasil? Eu gosto venho ao Brasil porque depois Mototela que passa a Haiti, Haiti tem um problema econômico muito, tem uma dificuldade de trabalho, tem um problema econômico para a gente viver na Haiti. Muita gente fica a Haiti para buscar uma vida melhor. Brasil, depois eu pequenino, eu gosto muito do Brasil. Da futebol, eu gosto do Brasil, haitiano gosto do brasileiro muito. Quando eu falo de futebol a Brasil, todo haitiano gosta. Eu quero ver também como é Brasil. Eu gosto de vir aqui. Eu vou para buscar uma vida melhor. Eu gosto de ver que é Brasil, tá? Por isso eu venho aqui. Então você veio aqui porque você achou interessante a questão do futebol, mas e como você chegou aqui? Qual foi a diferença do que você achava que o Brasil era do que o Brasil é atualmente? C'est-à-dire que, comme si, est-ce que c'est seulement pour raison football nous venons au Brésil, ou sinon depuis l'autre Haïti, où tu as une vision du Brésil, où tu as une pensée du Brésil? Ou même pendant nous venons au Brésil là, quelle différence nous fait entre réalité dans le Brésil là, avec ça là nous de Haïti, nous avons pensé du Brésil là. Quelle différence que nous fait avec ça? Vin Brésil moi, c'est pas seulement football. Depuis longtemps nous aimons et Haïtiens aiment le Brésil. Donc j'aime te dire là, c'est pas seulement football. Après tremblement de terre qui était passé 12 janvier 2010, Haïti était trouvé dans un problème économique et qui poussait un pile haïtien obligé de décider pour chercher la vie meilleure. Un pile haïtien qui décide de rentrer au Brésil pour venir chercher la vie meilleure, gagner tout, l'arrivée de situation et il vit une situation pas confortable pour lui, il retourne. Mais moi-même, j'ai décidé de rester. C'est pas le football là seulement qui intéresse, qui fait me rentrer au Brésil. Et en plus, c'est pas Brésil seulement haïtien entrer. Donc, haïtien aiment voyager en pile tout. Ils aiment voyager en pile, ils quittent le pays, ils aller dans. Et pas seulement Brésil, dans n'importe l'autre pays, en pile l'autre pays. Igual que meu colega acaba de falar, ele veio do Brasil não somente por causa de futebol, porque depois do terremoto, Haiti tem um problema econômico muito grave, uma crise política. Ele veio ao Brasil para uma vida melhor. E o que aconteceu, não todos nós que temos a mesma problema econômico. Tem a pessoa que vem do Brasil que encontra muita dificuldade, tem que voltar no país, que tem que voltar no Haiti. E tem outro grupo de pessoas que fala, não vai voltar. E o que aconteceu com o Brasil, vou lutar no Brasil para uma vida melhor. Porque a crise econômica, o dólar é muito alto no Brasil. A gente está pagando conta aqui, e pagando luz, água, e para mandar o dinheiro na nossa família na Haiti é muito grave, porque não rende o dinheiro. Era justamente essa a minha próxima pergunta. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontraram quando chegaram aqui no Brasil? Livre connaît qui pique au problème nous qui dans le Brésil actuellement là. Problème de travail. Même que premièrement, en plus nous sommes là nous avons un titre, un bagage que nous avons
activité que nous devons faire spécialement. Mais là, nous venons au Brésil, nous venons dans un seul système. Ou obligé de travail qui gagne et pas lutter comme faire, ils viennent comme si dérangeant. Parce que là, ils manquent de travail. Parce que ou pas habitué dans le système, l'arrivée là, ou pas qu'à déployer talent en tant que ça qu'on fait déjà dans le pays. Donc c'est le plus gros problème que moi j'ai au Brésil. Deuxième gros problème, c'est que le Brésil n'est pas nous seul là, seulement portugais. L'arrivée là, il y a aussi ça paraît difficile pour parce que Haïtiens parlent français, parlent anglais, espagnol plus. Leur ville là, sous tes jeunes comme si ils étaient plus accueillis, côté que tu as plusieurs langues qui étaient capables d'aider pour adapter au l'état mieux que portugais seulement. Os problemas de lá são divididos em duas categorias. A primeira categoria é quando as pessoas chegam com diploma, algum serviço que ele acostuma fazer aí na Haiti, por exemplo, assim, doutor, camarógrafo, engenheiro. Quando chega aqui e tem problema para trabalhar sobre as profissões que ela tinha, esse é o primeiro problema que tem lá no Brasil. A segunda categoria que ela tem é a idioma, porque os haitianos estão acostumados a falar francês, crioula, inglês e português. E quando ele chega aqui, espanhol também, quando ela chega aqui, o Brasil só fala português, ela para adaptar com a português do Brasil é muito difícil para ela. É um segundo problema que ela tem. Igual com ela, porque chegar aqui só falar português, não conseguiu falar inglês com o pessoal. Ele fala, que é isso? O que você fala? Não entende nada. É problema, porque nós haitianos falamos crioulo, francês, inglês, espanhol também, porque nós haitianos muito inteligente, vai na escola, para aprender a falar. Chegar aqui é muito difícil. Tem diploma, fazer nada. Quem que vai nesse... Eu quero falar. Eu faço sonorização. Eu não sabe como chamar em português. Quando eu chego aqui, tem muito brasileiro que compreende. E eu, haitiano, eu não falo português. Ele sabe, eu falo francês, crioulo, espanhol, qualquer outra língua. Haiti é um país muito longe do Brasil. Quando eu chego aqui, eu não entendi nada em português. Quando eu encontrar um brasileiro, eu falo com ele, eu aprendo um pouco, eu não falo muito bem. Ele compreende, tem muito, não, compreendeu? Tem muito, quando eu falo, ele é muito abusador, ele não quer entender eu, porque ele não entende o que eu falo. O primeiro eu entrar a trabalhar, eu conversar com meu chefe, ele não entende, ele é muito bravo. Tem chefe, eu falo, ele não entende, ele sabe que eu não falo português, ele me compreende, ele faz o leves para compreender eu. Alguns de vocês fizeram curso de línguas para poder aprender português de graça? Alguém fez? Quando eu estava morando para Branco, cada de noite eu fazia 12 horas no curso português. Mas era de graça? Sim, mas eu aprendendo pela internet. Pela internet. Sim, eu aprendendo a falar português. E como foi essa relação de vocês com a língua e o trabalho? Qual foi as dificuldades que vocês encontraram para poder se adaptar, entender as situações do trabalho? Eu falo isso com você. Na verdade, eu encontrar quando eu falo a meu chefe, ele não entende, ele bravo. Mas como é que você fez para conseguir? Para conseguir trabalhar. Quando eu buscar a empresa no Brasil, tem a empresa pega a pessoa cedo, a pessoa não fala, não entende. Se uma pessoa não fala português, ele pode trabalhar. Como ele vai cortar frango, não precisa falar. Sim, cortar frango, ele precisa que eu faça. Espera, a Copavel, Copacol, que encontra na massa haitiana não precisa uma pessoa. Tem pessoa assim, não falta. Mas vocês não acham que essas situações levam vocês a
há uma vulnerabilidade com relação aos direitos que vocês têm como trabalhador dentro do país, dentro da empresa? Por exemplo, com relação ao dinheiro, com relação a se você for demitido. No caso, vamos supor que você não soubesse nada de português. E aí a empresa quer te demitir. E isso seria extremamente difícil, não sei. Estou supondo que seria. Como é que vocês superaram essas dificuldades? A gente aceita qualquer coisa que Aceitar. fez, porque não sei de onde ir. Se você vai um exemplo, você tem um problema, a culpa vem, a culpa cobra, Boaves, e lá, qualquer coisa fica. Uau. E você não sabe de onde ir. Você vai na casa de advogado. Esse advogado está trabalhando com Coca-Cola, Coca-Cola, e você não vai ter ajuda. Se a empresa quer demitir, se não paga nada, você fica sem nada. Se a empresa quer dar justa casa, dá justa casa. As coisas feias, acabou assim. Porque não tem não justiça para um estrangeiro. Tem pessoa, eu vi que tem esse problema que você fala. Ele trabalha, ele faz um errado. E todo mundo conhece uma pessoa que faz um errado. Ele tem chefe que compreende. E fala com ele, mas tem chefe que não compreende e dá de empresa. Empresa. Por isso assim, porque eu conheço isso, tem haitiano muito inteligente. Quando eu chego aqui, eu não tenho escola para aprender português. Eu vi meu celular aprender português, a Google Tradutor. E eu aprendi depois, e ano eu tenho uma escola, eu vou aprender português. A Caritas? Sim, a Caritas, sim. Caritas. Depois um ano, eu falo um pouquinho. Quanto tempo você tem aqui no Brasil? Eu tenho 2 anos. 2 anos. Aprendeu bem rápido? Não, aprendeu. E questão dos sindicatos? Os sindicatos dos trabalhadores brasileiros, eles são abertos para vocês? Vocês já tentaram algum tipo de comunicação com os sindicatos dos trabalhadores brasileiros? Que educação, ok. A gente, um exemplo, se você chega aqui, você faz sua carteira de trabalho, você não tem experiência, você vai no Ministério do Trabalho, não tem experiência, não vai contratar. E o sindicato o que faz? Não faz nada, não fala nada, não está interessado nessa. Mas você já tentou procurar os sindicatos? Alguns de vocês tentaram algum tipo de comunicação? Dentro das empresas que vocês trabalham não tem esses sindicatos? Não? Ninguém? Tem sindicato lá dentro, cada serviço tem um sindicato lá dentro, pero o sindicato não trabalha a favor do estrangeiro, ou do favor do empregado, contratado. As coisas são assim, não tem um defesa que proteja, não tem nada disso. Assim, eu fazendo algumas entrevistas, eu percebi que a maioria das pessoas que eu entrevistei recebiam mais dinheiro no Haiti, tinham uma vida mais confortável no Haiti financeiramente do que no Brasil. O que é que vocês acham com relação a isso? Eu falo que sim. Mas essa verdade não é para mim, porque quando eu estava no Haiti, não estava trabalhando, porque não estava trabalhando exatamente. Mas eu falo que sim, porque se o comparação dele e ele que tinha o negócio próprio, ganha mais. O que acontece? A Haiti está em crise política, não tem estabilidade política e não tem estabilidade. Aqui a gente pode falar que tem mais estabilidade que na Haiti. Hoje em dia. Você disse com relação à segurança? Segurança, porque agora tem mais segurança aqui. Tem mais segurança aqui no Brasil que Haiti. Se a Haiti tiver um país que tem segurança, que tem estabilidade política, a gente não vai viajar no Brasil. Porque o Brasil, o que ganha o Brasil, porque tem que durar um mês, 30 dias. E na Haiti a gente entra o dinheiro todo dia. Aqui tem que ficar 30 dias até que cair o dia 6. Cada dia 6 vem receber. Tem que esperar até que chegue o dia 6. Pero lá na Haiti, uma pessoa que faz negócio, todo dia entra dinheiro. A gente fazer uma política para a pessoa rica, não pessoa pobre. Pessoa rica faz muito dinheiro demais. Pessoa não sabe nada para viver, não faz nada. Por isso, muita gente fica aí e vai a outro país para buscar uma vida melhor. Se você viver aqui, tem muita pessoa no Brasil que tem muito dinheiro e faz muito empresa, porque você vai trabalhar. Se eu não tenho dinheiro,
eu aprendi, eu vou à escola, eu aprendi, eu tenho profissão, eu busco de trabalho, não tem. Eu fico no meu país, eu vou a outro país a buscar vida melhor. Entendi. E mais ou menos em quanto tempo vocês demoraram para conseguir um emprego no Brasil? É muito diferente. Tem pessoa que vem aqui e depois 1 mês, 2 meses e tem um emprego e conseguiu um emprego. Tem pessoa que vem e passa 2 anos ele não conseguiu emprego. E passa muito estado, não tem nada. Eu encontrar muita gente como isso no Brasil. E como é o ambiente do emprego de vocês? Vocês acham que é um ambiente de respeito, as pessoas te respeitam? Você já aconteceu alguma coisa que você ficou chateado, constrangido de alguma forma no seu emprego? Não tem falta de respeito entre empregado, o carregador, não é. Às vezes uma mala informação, a comunicação, hoje o chefe te manda fazer uma coisa e você não entende o que ele falou diretamente, corretamente, e você faz outra coisa. Eu acho que uma mala comunicação faz uma coisa e faz outra errado, faz coisa errada porque é mala comunicação. Nenhuma empresa manda dar um curso português, então a falta de comunicação faz esse problema que tem dentro da empresa, mas não que dizer que é um tratamento diferente do brasileiro. Por isso, um brasileiro pode chegar no empregueiro, cresce e você pode ser bom trabalhador, porque você não fala bem português, é difícil crescer. Esse é falar de comunicação, esse é um problema de nós também. E a questão, por exemplo, do racismo, o que vocês acham sobre isso? Já ouviram falar? O que vocês sentem isso? Você acha que não existe no Brasil? Como é que funciona isso? O Brasil tem ônibus e tem cadeira, tem espaço, cadeira, fala, né? Cadeira? Não é banco? Todos estão certos. Ok, tem cadeira e as pessoas não querem sentar, o problema dele, eu pago ele paga, o problema dele, eu não mexo se existe racismo. Ou que, se existe racismo no Brasil, não me importa, eu sei quem é, eu sei quem sou. É problema dele. Se a pessoa não tem esse problema na cabeça dele, está em nível tão baixo ainda, essa época que está vivendo, porque tem um negro ser presidente, tem Obama, tem um negro que será tão grande, tem um negro que chega a tanto nível do mundo, não tem mais problema de ser negro do mundo. Eu sou feliz de ser negro. Esse problema você falou, eu encontro muita gente que fala, muito brasileiro fala e haitiano não tem educação. Não é verdade. Haitiano tem educação, por isso. E quando gente haitiano vem aqui e ele não familiariza a brasileiro. Brasileiro vive mais longe da Haiti mais longe do brasileiro. Haitiano tem uma educação muito diferente para o brasileiro tem uma educação muito diferente para o haitiano. Porque eu encontrei haitiano e falo, brasileiro ele não tem educação. Se, por exemplo, eu falo isso também. E quando eu tenho muita gente aqui, um brasileiro fuma e aqui, quando tem muita gente lá, um brasileiro pega uma cigareta e fuma. Você considera uma falta de educação isso? Sim, ele não tem educação. E quando eu pegar um ônibus, e tem muita gente haitiana porque ele não espera outro de frente, depois de frente. Não acho que é tudo. Mais umas perguntas. E com relação aos estudos, tipo, algum de vocês quer continuar os estudos aqui no Brasil? O que vocês acham sobre a oportunidade de estudo? Não, aqui, não sei por outra cidade, mas aqui em Cascavel é só uma pergunta do tempo. Porque tem essa escola que está frente da Universidade, a escola que está no lago, perto do lago, eu esqueci o nome. Ué? Pero não, aqui no Brasil, aqui no Cascavel, digo, aqui no Brasil, qualquer haitiano que quer terminar seu estudo não tem problema.
Aqui tem escola que é aberta e acho que grátis também. E universidade? Outra coisa, a universidade não sei, para terminar o seu estudo é mais fácil. A universidade não sei essa pergunta, mas tem haitiano que está na universidade. Tem Alguém mais quer falar sobre isso? Com relação à última pergunta, e com relação à divisão de trabalho em casa, que vocês estavam falando como vocês acreditam que a maioria dos haitianos preferem se relacionar com haitianas, então por quê? Não, depende da pessoa. Não, sim. Depende da pessoa. Depende porque eu tenho meu colega de serviço que está louco por brasileiro. E amo muito brasileiro. E brasileira. E eu também amo brasileira. Infelizmente, não vou falar infelizmente, minha esposa é haitiana. Mas não tem nada a ver com se ela é haitiana ou brasileira. Mas o que eu acho que o brasileiro é muito ciumento. Você acha que a brasileira é muito ciumento? A ciumenta é demais, né? E com relação aos afazeres dentro de casa? O serviço? Tem haitianos que são machistas, mas tem que não são. Mas no Brasil também tem homem machista. Personalmente, eu não gosto de fazer serviço na casa. Quando minha esposa me pedir fazer alguma coisa, eu fico bravo. Eu faço, pelo com outra cara. Alguém mais quer responder essa pergunta? Não. Então eu acho que é só isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então eu falo que muito obrigado por vir aqui para fazer sua entrevista. Eu espero que você fique satisfeito, mais ou menos. Eu falei em nome de todos os haitianos aqui, eu falo para você muito obrigado por fazer sua entrevista. Muito obrigado. Obrigada.